Quem conhece essa música? Que é Menudo? Não. Não? Aumenta, Pacheco. Oingo Boing? Sextou. Muito boa noite. Gazeta Esportiva chegou para fechar essa semana chuvosa da capital paulista. E comigo no estúdio tá essa super dupla. Um conhece a música e eu tenho certeza que ele conhece o nome do filme. O outro não conhece a música porque nem escutou, não é da época dele e com certeza não conhece o filme. Quer ver? Vamos ver se eu acertei. Fini, conto com você. Bazejo, qual é o nome dessa música? Não faço a menor ideia. Footloose. Não sabe. E o nome do filme da música? De Volta para o Futuro. Para! Agora, presta atenção. Então dança, pelo menos. Você nunca assistiu Footloose? Nunca assisti. Você sabe quem é o ator do filme? Não, nunca assisti. Você não sabe? Você sabe? Valdir Soriano. Não! Então tá É o volta. Kevin Bacon. É o Kevin Bacon, não é? É o Kevin É o Bacon. que deu a origem ao Você Baconzito. precisa, é muito legal esse filme. Vou assistir. Põe vou na assistir. lista, não Tá sei. vendo? Gazeta Esportiva também é cultura. Pô, é claro que é cultura. Você foi? E Você, Descobriu agora? ele é um bebê. É um bebê. É um bebê. Ô filho, você tem que preocupar, Ô, hein? bebê. Desculpa. O meu pai nunca botou pra eu ver esse filme. Pois é, foi um erro Esse meu. filme passava na sessão da tarde, que por acaso não deve ser da época dele também. Sessão Acho- da tarde. O que passa na sessão da tarde? Tem filme ou não tem? Hoje eu não sei. Não sei, depois que a gente trabalha, a gente É. não... Tem filme, Ó, diretor? estão se denunciando, porque eu já tenho 28, quase 30 época e não ele conheço. Ah, ele tem de idade que eu tenho de carreira, né, filho? Pô, E essa música é muito legal. Tudo bem. Ele não sabe. Ó, se você não assistir até semana que vem, eu vou dar uma não, pegadinha vou com você. assistir, vou assistir. Hoje a gente traz os preparativos do Verdão para encarar o Grêmio no Allianz Parque. Alexandre Silvestre tá por lá. Será que ele é de açúcar? Será que o molhado derreteu? Olha lá. Ó, tá na chuva, que Boa, beleza. isso aí, repórter raiz, olha lá. Boa, Silver. E notícias quentinhas do Corinthians. Será que o Timão tá de olho em algum técnico pro ano que vem? Que história é essa? O Salazar vai contar pra gente, hein? Vai estar ao vivo o Salazar também hoje? Vai. Mas da redação, tá protegidinho, né? E o José Paes vem também do CCT da Barra Funda com as últimas informações do São Paulo. Sequinho, ó. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas! De volta, galerinha. Seguinte, na segunda-feira eu falei aqui sobre o super presente que a Capa mandou pra gente entregar para um telespectador. E olha só a camisa que o Fernando José Geralda recebeu. Olha lá! Ele ganhou, ele deixou um comentário nos nossos stories e ele veio receber o nosso presente da Capa. Legal. E na segunda-feira, porque teve que mandar mensagem pelo nosso Instagram e tudo mais. E atenção, na próxima segunda-feira tem mais. O pessoal da Capa enlouqueceu. Olha que linda, hein? Eles Essa ofereceram do Juventus. essa camisa Do Juventus. número 3 do meu Juventus da Moca. É um uniforme histórico com o primeiro escudo do meu querido clube. Olha, esse aqui, ó, é o primeiro Nossa, escudo que do legal. Juventus. Ô, Então, Capaz, se quiser mandar uma pra gente também, hein? Fica Eu uso, ligadinho no Gazeta Esportiva de segunda-feira para saber como tentar levar para sua casa essa daqui. Muito legal. Segunda-feira eu aviso como que você vai levar essa camisa da Capa de presente. Valeu, Fabrício, pelo presentão para os nossos telespectadores, mas fica ligado. Segunda-feira. E domingo no Mesa Redonda vai ter presente da Capa também. Olha só. Eu vou dar presente da Capa. Vou adiantar, vai ter camiseta, que não é essa, porque essa é especial para segunda-feira, e tênis, um kit da É Capa mesmo? para os nossos Imperdível. telespectadores. Que Vai ser bem beleza, legal, no hein? Mesa Redonda, hein? Olha, a 30ª rodada do Brasileirão começa hoje para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar. O José Paes preparou uma reportagem no Capricho. A rodadinha de número 33 do Campeonato Brasileiro começa hoje e promete muito, mas muito mais do que a previsão, do que o palpite daquele menino lá, o Zé Paes, pro último derby. Esse jogo precisa nem ter. É 2x1 Palmeiras. Ô, louco, cara. 2x1 Palmeiras. Vai ver isso aí. Tem aquela zingada, Os mano. caras ficam bravos nos comentários. Logo depois aqui do Gazeta Esportiva, mais precisamente às 19 horas, o Internacional, brigando pelo G4, recebe o Fluminense no Beira-Rio, ainda ameaçado pela zona do rebaixamento. Um
pouquinho depois, às 9h30 da noite, tem simplesmente Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. O Verdão tá a 6 pontos do líder Botafogo, mas segue sonhando com o tri do Brasileirão. Amanhã tem mais um baita jogo envolvendo um grande aqui de Sampa. O Vitória encara o Corinthians no Barradão num confronto diretaço contra o Z4. Também nesse sábado, o Botafogo tenta se aproximar ainda mais do título de campeão brasileiro. A equipe carioca pega o Cuiabá no Engenhão. Já o terceiro colocado Fortaleza mede forças com o Vasco na Arena Castelão, enquanto o Cruzeiro tem o Criciúma como adversário. O praticamente rebaixado Atlético Goianiense faz o duelo dos desesperados contra o Red Bull Bragantino, que hoje tá ali, ó, na beirinha da zona do rebaixamento. O também desesperado Juventude recebe o Bahia e o São Paulo joga a vida no Morumbis para continuar próximo a uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O tricolor enfrenta o Atlético Paranaense, outro time ameaçadíssimo pela Série B. Quedan 6 jogos y bueno, trataremos de dar lo mejor porque lo mínimo que podemos hacer es dar lo mejor de nuestro trabajo. Sabemos que é um time muito grande e a cobrança é grande. Nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de, quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. É verdade. Bom, e começa então hoje a 33ª rodada do Brasileirão. Começa hoje com um jogo muito especial para a disputa do título, né? Palmeiras e Grêmio. Eu acho que hoje é o jogo chave para a gente ter uma noção de qual Palmeiras nós vamos ver até o final do campeonato. Porque o trauma de uma derrota para o Corinthians do jeito que foi, a gente vai saber... Para o Palmeiras, claro. A gente vai saber hoje com o comportamento dos jogadores em campo. Porque a torcida já não respondeu legal. A previsão, daqui a pouco até o Silvestre pode confirmar para a gente lá do Allianz Parque, mas é que de que não tenhamos nem 30 mil pessoas num estádio que normalmente tem mais de 40 mil. Chovendo, Alex. Não importa. A torcida do Corinthians deixa de ir porque está chovendo? A Neoquímica Arena está sempre com 40 e tantos mil. Uma média inferior a 30 não importa. mil. Uma torcida como a do Palmeiras, apaixonada, não podia abandonar o time agora. Sexta-feira. Ah, Michele, para de arrumar desculpa. Sextou. O Palmeiras, queira ou não, ainda está brigando pelo título. E está brigando muito. Se o Palmeiras... Palmeiras, eu acho que o Palmeiras depende dele ainda para ser campeão, não na matemática, mas na análise do campeonato. O Botafogo tem jogos difíceis ainda e com a cabeça na Libertadores. O Botafogo tem um Inter no Beira-Rio ainda. O Botafogo tem um Atlético Mineiro em Belo Horizonte. São jogos perfeitamente tropeçáveis, entre aspas. Perdíveis. Né? E o Palmeiras tem jogos que dá para ganhar. Hoje não dá para ganhar do Grêmio em casa? Dá. Não dá para ganhar do Bahia em casa na próxima rodada? Bahia fora? Dá, porque o Bahia tá perdendo todo mundo. Não dá para ganhar do Atlético Goianiense fora? Dá. Super dá. Depois tem o confronto direto com o Botafogo. E aí que a gente vai ver. Depois tem Cruzeiro fora, que também tá apanhando. O Fernando Diniz não ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro ainda. Que também está concentrado na final da Sul-Americana. Dá pra ganhar. E o último jogo é Fluminense em casa, que o Fluminense tá mal e o Palmeiras pode ganhar. Então, assim, em termos de probabilidade, o Palmeiras é favorito em todos os jogos, quase. Então tem que ganhar, tem que entrar com força, tem que jogar para ser campeão. Se o Palmeiras jogar como o Palmeiras nos últimos anos, ainda tem chance. Só não pode entrar achando que é favorito, né, que Basé? Não, sem dúvida, sem dúvida. O Palmeiras, ele sabe que, por mais que ele tenha vencido muitos títulos nos últimos anos, o salto alto custa caro. Inclusive, o Palmeiras se beneficiou disso numa final de Campeonato Paulista contra o São Paulo, em que perde o primeiro jogo por 3-1 e depois consegue aquela goleada de 4-0, um título histórico. Então, o Palmeiras já teve provas disso, de que o salto alto não pode acontecer. Eu concordo com o Alex, o Palmeiras ainda tem chances de ser campeão brasileiro, não pode jogar toalha. E eu acredito que no jogo de hoje contra o Grêmio o time vai dar uma resposta, precisa dar essa resposta. O técnico Abel Ferreira sabe disso, certamente cobrou seus jogadores ao longo desses últimos dias para que essa resposta seja dada com as arquibancadas cheias ou não. Eu não acredito que o Palmeiras não vá buscar um resultado e uma postura diferente da mostrada na Arena Corinthians, lá em Itaquera. E justamente por isso eu acredito que o Palmeiras tem tudo aí para seguir firme na briga, embora essa derrota para o Corinthians tenha sido uma derrota até moral, né? Bom, daqui a pouco eu quero saber do Basejo e do Alex Miller se essa chuva favorece
ou prejudica o Palmeiras para esse jogo de hoje, mas só daqui a pouquinho. Já que a gente está falando de Palmeiras, bora pro Allianz Parque. Contato direto com o Alexandre Silvestre, que está em frente à Casa do Verdão, com as mudanças que o Abel Ferreira deve fazer. Boa noite, Silver. O que deve ter diferente no time hoje? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, Bazégio, Alex Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Vou falar antes de mencionar o time, o provável Palmeiras, da torcida. Expectativa de público hoje é abaixo de 30 mil pessoas para um estádio que cabe, acredito eu, 44, 45 mil, se não me engano. E eu acabei de confirmar no setor de arrecadação que até este exato momento foram vendidos 26 mil ingressos. Então, não teremos casa cheia e o motivo maior, imagino eu, não seja o mau tempo, a chuva, o friozinho, jogo de sexta-feira à noite que para mim é estranho, para muita gente também às 9h30, né? O motivo é a mini depressão, depois o Palmeiras perder para o Corinthians, ver o Botafogo abrir 6 pontos na frente e o desempenho também abaixo do esperado do Palmeiras, principalmente nos 2 últimos jogos, quando empatou com Fortaleza em casa e depois perdeu o derby na Neoquímica Arena. Vou mostrar um pouquinho do movimento para vocês, os torcedores chegando aqui na Rua Palestra Itália, os portões do estádio ainda não foram abertos e repito a informação que eu acabei de trazer para vocês, que teremos aqui no mínimo 26 mil, mas não acredito que vamos passar de 30 mil torcedores. A fachada do estádio, Osmar Menezes, o homem de pedra, mostrando aqui com o suporte técnico do Renato Alves. Eu ia falar Silva Alves, quase me confundi. Um torcedor vai dar uma passadinha agora na frente aqui da câmera e eu vou voltar para me posicionar para falar do time do Palmeiras. Informação que eu recebi assim que cheguei aqui, uma informação de bastidor. O Abel treinou o time com 3 novidades. 3 novidades. Então vamos colocar o campinho e eu vou escalar o provável / possível Palmeiras para encarar o Grêmio daqui a pouco, 9h30 da noite. O Everton no gol, o Marcos Rocha de lateral direito, Gustavo Gomes, a volta do Murilo, a primeira novidade, compondo a zaga com o Gomes, Caio Paulista mantido na esquerda, Aníbal Moreno de primeiro volante, aí mais uma mudança. Sai o Rios, pelo que eu recebi de informação, e entra o Maurício. Maurício jogando como um meia, junto com Rafael Veiga. Na ponta direita, o Estevão. Na ponta esquerda, a manutenção do Felipe Anderson, deve começar jogando, e uma troca no comando do ataque. Sai Flaco Lopes e entra Rony. Eu estava aqui imaginando que o Dudu seria uma boa opção, porque, se não for agora, vai ser quando, né? O Palmeiras já não tem mais tanta coisa a perder assim, então arrisca logo o Dudu. Tá querendo, tá com vontade, querendo mostrar serviço, né? A diretoria pretende negociá-lo no final da temporada, então o Abel poderia lançar mão do Dudu, mas pela informação que eu recebi, o Dudu fica no banco, Felipe Anderson mantido na ponta esquerda, Rony de centroavante, a novidade também, o Maurício entrando no time no lugar do Richard Rios e o Murilo retornando na vaga do Vitor Reis. Michele. Beleza, muito obrigada, Alexandre Silvestre. Temos esse time escalado. Dá para segurar o Grêmio, esse time do Palmeiras? Tem que ver se o Grêmio também vai dar para segurar o Palmeiras, porque o Abel Ferreira, com essa formação, ele coloca um time muito mais ofensivo, né? Ele tira o Richard Rios, em tese, né? Porque o Richard Rios também ataca bastante. Mas, visivelmente, ele ficou irritado com o Richard Rios contra o Corinthians, né? Que achava que estava na São Paulo Fashion Week. Então, ele tira o Rios, se essa formação for confirmada, e acredito que vai ser. Tá lá. Esse é o problema. O Sleep Anderson, ele tá na hora de acordar, porque o negócio tá feio, ele não tá rendendo, tá jogando com nome, a expectativa foi muito grande em torno da contratação dele e ele não vingou até agora. E como o Silvestre falou muito bem, se o Dudu não jogar hoje ou não jogasse nesse momento, vai jogar quando? Então tá na cara que o Abel não confia no Dudu para ser titular, para manter o Sleep Anderson. Então, aí o Rony é uma tentativa. O Rony entrou bem contra o Corinthians, querendo o jogo, buscando, quase fez um gol. E o Flaco Lopes caiu de produção, embora seja um dos artilheiros do time na temporada. Mas não vive um bom momento, não vive uma boa fase, ainda acredito nele, não acho que é uma porcaria que tem que mandar embora, mas é um jogador que não vive um bom momento. Então tenta o Rony, que sempre quer, que sempre luta e que pode ser importante, inclusive na marcação, porque o Maurício entrando no lugar do Rios, o Palmeiras perde um pouco no poder de marcação no meio campo. E o Rony, que também compõe, corre o campo inteiro, pode ajudar também nesse aspecto. É uma escalação aí para atacar o Grêmio,
vai ter que cuidar com o Soteldo ali nos contra-ataques, porque o Soteldo é rápido e inferniza a defesa adversária, hein? Analisando essa escalação, eu creio que o Felipe Anderson vai ter um apoio maior ali pela esquerda para se associar tanto com o Caio Paulista, que é um lateral ofensivo, tanto quanto com o Maurício, que também é um meio-campista que gosta de chegar na área. Agora, eu também concordo que se o Felipe Anderson não tem rendido o esperado e o campo fala, e aquilo que o campo fala não é algo pró-Felipe Anderson, então por que não colocar o Dudu, que, ao meu ver, nos minutos que ele jogou contra o Corinthians, ele fez mais do que o Felipe Anderson. Muito mais. Ele sofreu falta, ele quase marcou um gol, tirou tinta da trave em uma finalização. Ele chamou. Então, assim, ele chamou a responsabilidade. E é disso que o Palmeiras precisa para seguir firme na luta pelo título. De jogadores que chamem a responsabilidade, sobretudo nesses momentos difíceis, de pressão, em que a torcida está um tanto quanto decepcionada, natural, pelo resultado do derby. Então, eu acho que esse era um jogo grande pro Dudu fazer a diferença. Bom, eu sei que o Alex Miller é fã de palpitômetro. Adoro. Sabe que a gente tem que achar essa música Footloose instrumental e deixar ela pro palpitômetro? Porque ela é muito boa animada, ideia, né? Palpitômetro eu gosto mesmo, hein? Então é claro que a gente não vai deixar passar hoje o palpitômetro e quem começa é justamente ele. Ah, sou eu? É você, Alex Miller. Então tá. Palmeiras e Grêmio. Como a defesa do Palmeiras está mal nesse momento, tomou 7 gols nos últimos 3 jogos, né? Vive um momento de instabilidade, acho que vai tomar um gol. Mas pela necessidade, jogando em casa, o Palmeiras vai reagir. Acho que vai ganhar por 2-1. 2-1, eu acho que foi o meu palpite. Ah, é? Eu acho que é. Bazégio, seu palpite. Olha, eu prevejo um jogo duro, o Grêmio também não vai oferecer facilidades ao Palmeiras, mas o Palmeiras vai pra cima. Eu acho que vai dar 1-1. Empate? 1-1. Ixi, é que tá chovendo muito, né? Também tem esse fator. Eu falei 2-1 pro Palmeiras. Verdão, se bobear vai ser 2-0. Vai dar Palmeiras, porque o Palmeiras vai estar abrigo na luta pelo título. Vai acordar. Aí, ó. Boa, vamos de Footloose. E o Silver? Sylvester Stallone. Com toda a pompa. Palpite. Michele, eu tô assistindo o programa aqui pelo YouTube. Ó, eu vou apostar no Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai dar uma incomodada hoje, vence 1-0, aproveitando esse baixo astral alviverde. Então, para mim, hoje o Palmeiras perde para o Grêmio por 1-0 e o Tricolor Gaúcho vai colocar uma pá de cal em cima dos planos do Abel Ferreira. Isso, fala bem baixo e talvez seja o seu último link no ano aí, direto do Allianz Parque. Se ele acertar o palpite, principalmente. Se tiver mais gente vendo pelo YouTube aí o programa, daqui a pouco chega aí com um balde de água na sua cabeça. É só palpite, vocês sabem que ele ama o Abel, né? Não, acho que a vontade do Sylvester seria que o Palmeiras vencesse, mas ele tem a ideia, a sensação de que o Palmeiras vai perder. É palpite. É palpite. É que tá essa chuva, Alex. Eu tenho uma frase, palpite não é torcida. Você pode achar uma coisa, mesmo querendo que aconteça outra, entendeu? Exatamente. Por exemplo, Botafogo e Cuiabá, nessa rodada, eu queria que o Cuiabá ganhasse, mas o Botafogo vai fazer 5-0, então é isso. Bom, depois eu quero saber se a chuva é melhor pro Palmeiras ou é pior no gramado lá do Allianz. Daqui a pouco eles respondem, tá bom? A sequência de bons resultados do Corinthians fez o clube mudar as contas nessa reta final do Brasileirão. Mas você já entendeu qual é a situação do Timão? Fica de olho na telinha com as continhas. Tá na hora da gente refazer as contas para falar do Corinthians. Se antes o clima era de preocupação, quase que de desespero com o time na zona do rebaixamento, a situação mudou bastante nessas últimas semanas de Brasileirão. Tudo muito graças a essa sequência recente, que teve 3 vitórias e 1 empate do Coringão nas últimas 4 rodadas. A equipe de Ramon Dias abriu 4 pontos da zona da confusão e igualou a pontuação de quem pega a vaga na Sula. E olha, se tiver G9 mesmo, hoje a diferença é só de 5 pontos e o Corinthians tem confronto direto contra quase todo mundo que tá ali nessa briga. Ou seja, dá sim pro corintiano vislumbrar vagas na Libertadores e na Copa do Brasil de 2025. Os mais cautelosos podem pensar, calma, primeiro tem que acabar de vez com a chance de rebaixamento.
Bom, não existe ainda um número exato, mas se o Corinthians somar 6 pontos nos 6 jogos que faltam, já era. O Timão chegaria a 44 pontos e aí, pelas projeções, não cai de jeito nenhum. Pode ser até que com 43 pontos já seja suficiente. E nesse caso, o Alvinegro precisaria só de uma vitória e 2 empates na programação que tem jogos contra Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Aliás, esse jogo aí com o rubro-negro baiano é o próximo, viu? Vai acontecer amanhã lá no Barradão. Portanto, temos uma reta final corintiana que promete muita competição, emoção e com até 3 objetivos na missão. Bom, o Thiago Salazar tá na nossa redação, né? Tá aqui quentinho, protegido da chuva, para falar sobre um dos grandes responsáveis pela boa fase do Coringão. É ele, Yuri Alberto. Então chega mais, Salazar. Boa noite. Os números do atacante estão agradando? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, hoje o pessoal da produção foi bacana comigo, me livrei de pegar a radial e ir lá para a Zona Leste, para o nosso Parque São Jorge, na chuva, você sabe, dá quase 3 horas saindo daqui, quando o tempo está assim. Michele, vamos falar do Yuri Alberto? E olha que essa conversa, essa pauta sobre o Yuri Alberto já estava rendendo aqui na redação, antes da gente entrar ao vivo, porque Yuri Alberto é um cara assim, né? Tem uma galera que ama e uma galera que não gosta muito, para não falar outra coisa. Mas olha, este ano, não tenho o que falar do Yuri Alberto. Telinha para vocês darem uma olhada. Yuri Alberto, em 2024, já marcou 25 gols. Ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, é o vice-artilheiro do Brasil, só tem menos gols que o Pedro, do Flamengo. Igualou o Jô em 2017, naquele ano brilhante do Jô, campeão brasileiro, campeão pelo Corinthians em 2017. O Jô marcou 25 gols também. O Yuri Alberto tem até essa oportunidade de ultrapassar essa marca do Jô. Ele é o vice-artilheiro agora da Neoquímica Arena, só atrás do Romero. Ultrapassou no derby, ele ultrapassou o Roger Guedes, agora ele é o vice-artilheiro da Neoquímica Arena. E ele está só 2 gols de igualar os artilheiros do Campeonato Brasileiro, que hoje são Pedro e o Estevão do Palmeiras. O Pedro do Flamengo e o Estevão do Palmeiras. O Yuri Alberto está só 2 golzinhos dessa turma, com 6 jogos ainda para fazer no Brasileirão. Ele é também, nem está nessa lista, o terceiro jogador que mais marcou gols no Corinthians nesse século. De 2001 para cá, só o David e o Tevez marcaram mais gols do que o Yuri Alberto e do que o Jô, porque eles estão empatados aí com 25 gols. Ou seja, a temporada dele é realmente muito boa. Além disso, ele é jovem, 23 anos de idade. Conclusão, desperta interesse do mercado europeu. Toda janela chega a proposta para o Yuri Alberto. Na última janela ele teve proposta da Premier League, até chegou a falar na Zona Mista que pensou em ir por causa das críticas por aqui. E aí uma atualização dessa informação. A informação que eu apurei junto a pessoas que trabalham com o Yuri Alberto e até alguns dirigentes do Corinthians é a seguinte: todo mundo imagina que vai sim chegar proposta do Yuri Alberto, proposta de time grande, proposta de grande liga, como por exemplo a Premier League, vai chegar proposta boa para o Yuri Alberto na próxima janela, agora aí de dezembro para janeiro. E a tendência é que ele seja negociado. Uma pela vontade do jogador de jogar na Europa, de novo ter uma oportunidade dessa, teve as críticas aqui e tudo mais, que ele já superou, mas se vier uma grande proposta, o Yuri Alberto tende a aceitar. E o Corinthians não conversa por menos de 15 milhões de euros. Essa é a conversa que chegou para mim. O Corinthians investiu 12,5 milhões de euros para ter o Yuri Alberto. Não em dinheiro, lembra? Mandou um monte de jogador lá para o Zenit, envolveu um monte de jogador na negociação, sem colocar dinheiro, trouxe o Yuri Alberto. Mas o valor ali somado representava na época 12 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. E agora o Corinthians então quer o seguinte, quer levar o Yuri Alberto, jogador jovem, valorizado, marcando gol, tem que chegar aqui com bala na agulha. Mas olha, é bem grande a chance do Yuri Alberto não defender o Corinthians em 2025, viu, Mi? Bom, então se ele sai, tem que entrar alguém que faça tantos gols aí quanto ele, né? Nessa nova fase do Yuri Alberto, né? Pois é, mas não pode perder a oportunidade, né? Se realmente surgir uma proposta interessante para todos os lados, não tem como não vender, né? O Corinthians precisando de dinheiro e o Yuri Alberto, com 23 anos também, deve ter a ambição de jogar na Europa. Agora, só em relação, rapidinho, ao que o Salazar falou na matéria que a gente assistiu antes,
sobre o objetivo do Corinthians, para mim, o jogo do Vitória amanhã é como se fosse uma final de campeonato para o Corinthians em termos de saber qual é o objetivo dele no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians empatar ou perder, o objetivo segue sendo ficar fora do rebaixamento. Ponto, como já tem sido. Agora, se ele ganhar do Vitória, ele pula para 41 pontos, vai enfrentar o Cruzeiro e o Vasco na sequência em casa, que estão acima dele, vive um mau momento no campeonato. O Corinthians vencendo os dois, se ganhar amanhã também, e mantiver essa sequência de vitórias, o Corinthians vai brigar diretamente pela Libertadores. É insano o que a gente está vendo com o Corinthians, que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, e de repente agora a gente falar sobre Libertadores. Mas é uma realidade. O objetivo do Corinthians será Libertadores da América se vencer o Vitória. Sabe o que é isso? É Corinthians! Bazégio, daqui a pouquinho. Bazégio, e o Corinthians? Olha, sobre a possível saída do Yuri Alberto, do ponto de vista financeiro faz total sentido, é um jogador de 23 anos que talvez, se não for negociado agora, vá perder o bonde, né, de se transferir para o futebol europeu por um bom valor. Porque ele está numa grande fase. Ele está numa grande fase, então o Corinthians precisa saber aproveitar esse time. A valorização, né? Valorização. Agora, se o Corinthians de fato se desfizer do Yuri Alberto, quem que o Corinthians vai trazer para o lugar do Yuri Alberto? Quem? Porque o Pedro Raul, que seria uma opção ao Yuri Alberto, não a gente certo. sabe que já não deu certo. Não vingou. Não adianta. Não adianta a gente querer tentar recuperar um jogador que há tempo não apresenta o futebol que ele apresentou pelo Goiás. Naquela época muito se falou Será do Pedro que não dá? Raul, chegou até a ser observado, né, monitorado pelo Tite, então técnico da seleção brasileira, mas foi pro Vasco, não deu certo, foi pro México, não deu certo, veio pro Corinthians, não deu certo. Então o Corinthians já precisa ter alguém engatilhado. Se não, é falta de planejamento. Agora, pensando estritamente pelo lado financeiro, sim, faz todo sentido negociar o Yuri Alberto. Agora, se olhar pelo lado esportivo, por tudo que ele vem acumulando nessa temporada em relação a números, eu manteria o Yuri Alberto. Eu manteria. Mas o presidente do Corinthians sabe até onde o calo aperta, sabe que precisa fazer dinheiro porque gastou-se muito também na montagem desse elenco. Mas vai ter que comprar alguém também, Mas né? muitos jogadores chegaram na janela do meio do ano, né? O Corinthians montou dois elencos praticamente, um no início do ano e outro no meio do ano. Então precisa também entrar caixa para manter o equilíbrio. Amanhã tem São Paulo em campo contra o Atlético Paranaense. O José Paz está lá no CCT da Barra Funda com a provável escalação do tricolor. Vai daí, Zé, conta pra gente quem o Zubeldia vai colocar em campo. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo encerrou na manhã de hoje, manhã chuvosa aqui na capital paulista, a preparação para esse jogo diante do Atlético Paranaense. Amanhã lá no Morumbi, estarei lá para trazer tudo pra vocês no Mesa Redonda do próximo domingo. E ele vai ter dois desfalques importantes aí pra essa partida. O Arboleda, que tomou uma pancada na perna direita no treino de ontem, hoje nem foi pro campo aqui no CCT da Barra Funda, tá fora desse jogo. Deve ser substituído pelo Sabino, e o Wellington segue fora do time, tá com edema na coxa, não jogou contra o Bahia, a última rodada do Campeonato Brasileiro, também não foi para campo hoje aqui no CCT da Barra Funda, deve ser substituído mais uma vez pelo Jamal Lewis. Agora, a boa notícia para a torcida do São Paulo é que o Alisson, recuperado de uma fratura no tornozelo, passou por cirurgia, ele fraturou o tornozelo em julho desse ano, né? No dia 17, contra o Grêmio, lá no Morumbi. A expectativa é que ele voltaria apenas no ano que vem. Se recuperou, tá treinando aqui e foi relacionado para a partida de amanhã. Vai começar no banco de reservas. Hoje, inclusive, o São Paulo anunciou que ele foi relacionado e que o contrato dele foi renovado, uma informação que a gente já vinha trazendo ao longo dos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, mas agora, de maneira oficial, está renovado o contrato do Alisson agora até o final de 2027, jogador do São Paulo Futebol Clube, ele que vinha batendo um bolão, né, até essa lesão aí no tornozelo lá em julho desse ano, na partida contra o Grêmio lá no Morumbi. Chove aqui ainda, viu? O Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês, olha só. Ainda tá chovendo, tá chuviscando, viu, Michele? Chuviscando nesse momento, água para tudo quanto é lado aqui na Avenida Marquês de São Vicente. Olha só, os carros passando aí sentido bairro, sentido centro também. Tudo muito tranquilo por aqui para você que quer passar por aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Marquês de São Vicente, número 2724. Tá tranquilo nesse momento. São Paulo que deve ter para esse jogo de amanhã o Rafael no gol, o Igor Vinícius na direita, você me perguntava, né? O Sabino no miolo de zaga com Alan Franco e o Jamal Lewis na lateral esquerda, ali no meio o Luiz Gustavo,
junto com o Marcos Antônio, o Luciano fazendo a meia, Ferreirinha de um lado, Lucas do outro, Caleri no comando de ataque. Este é o provável São Paulo, que tem 54 pontos, está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, brigando por vaga direta no G4. O Flamengo tem 58. Vai ser uma briga de foice até o final do campeonato por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Ontem eu falava sobre Flórida aqui, né? A participação do São Paulo lá na pré-temporada nos Estados Unidos, com as informações que a gente tem de calendário aí que a CBF quer tentar emplacar para o ano que vem. São Paulo não tem como ir lá para a Flórida, mas o que me passaram hoje, viu, Michele, é que o clube está trabalhando todos os dias aí, incessantemente, para conseguir ir lá para a Flórida. Como eu trouxe ontem a informação aqui, já tem pacote vendido para torcedor, já tem contratos assinados, divulgação feita, adversário definido, sede definida, local de treinamento. Então São Paulo quer ir de qualquer jeito lá para a Flórida, mas repito, a informação que eu trouxe ontem aqui, desse jeito, desse calendário, com esse calendário que a CBF quer botar para o ano que vem, não tem como, mas o São Paulo está trabalhando sim para ir lá para os Estados Unidos. Tá certo, Michele? Beijo grande para vocês aí, até o Mesa Redonda de domingo, hein? Valeu, Zé. Te encontro no Mesa Redonda, o Alex também, mas Zé vai estar de folga. Fala. Vou não. Vai estar de plantão, no site, mas não né? vou estar no... Vai estar no site. Bom, e aí, o São Paulo? A renovação importantíssima do Alisson, né? Um jogador que, desde que passou a atuar como volante, virou talvez o grande pilar desse time. Já era com o Dorival Júnior e continuou com o Zubeldia. Então é uma grande notícia a renovação do Alisson até 2027. O Alisson que deve ser relacionado, vai ser relacionado para o jogo de amanhã, né? Não sei se vai receber alguns minutos, porque faz muito tempo que ele não volta, mas só de ele voltar antes do final do ano já é um grande feito, porque quando ele sofreu a lesão, acreditava-se que ele só iria voltar no ano que vem, porque é uma lesão que precisou de cirurgia, então a recuperação do Alisson realmente muito surpreendente. Em relação ao time, o Jamal Lewis na esquerda é um jogador que não sabe nem falar português, só sabe falar bom dia. Então a adaptação dele está sendo muito difícil, embora a gente tenha aquela máxima, né, de que o futebol é uma linguagem universal, na prática não é bem assim. Principalmente no dia a dia de treinamentos, orientações. Mas o Memphis Depay não fala português também, tá jogando bem, né? Contra o Palmeiras a gente viu que ele sumiu, né? Mas assim, é uma outra classe de jogador, é um camisa 10 da seleção holandesa, não se compara. Mas assim, o São Paulo tem tido boas atuações e a entrada de jogadores, não o Jamal Lewis, que ainda precisa se provar, mas por exemplo, o Marcos Antônio como volante, tem dado muito conta do recado, praticamente botou o Bobadilla, que é um jogador da seleção paraguaia, no banco. O Ferreirinha voltando a ser titular, muito importante, porque é o jogador do 1 para 1, do drible, da velocidade. Então é um diferencial para o São Paulo, ainda mais contra times que tendem a se fechar um pouco mais, porque não vivem um bom momento, e que é o caso do Atlético Paranaense. Acho que essa é a realidade que o São Paulo vai enfrentar amanhã no Morumbi, com promessa de chuva e o gramado não tão bom, porque acabou de acontecer o plantio da nova grama e ainda não deu tempo de fixar. Então pode ser que as condições do gramado do Morumbi para o jogo de amanhã contra o Atlético não seja das melhores. Ainda bem que é contra o Atlético, que tá uma bagaça esse time do Atlético Paranaense, né? Então o São Paulo vai ganhar de uns 2-0 aí e o Caleri tá devendo. O Caleri tá fazendo uma péssima temporada e precisa dar uma resposta ainda esse ano para ajudar o São Paulo a se garantir na Libertadores e tentar ainda a vaga direta para a Libertadores. Amanhã vai chover também o dia inteiro? Não tanto como hoje, mas deve dar umas... E domingo? Mas só o que choveu durante toda essa semana, né? Graças a Deus. Sabe por quê? Porque a gente precisa de água. Eu estava preocupada que ia chegar em janeiro, se continuasse aquela seca, a gente não ia ter água. Tava tudo baixando, represa, tudo, não é? Bom, eu quero saber se a chuva deixa o gramado do Allianz Parque melhor para o Palmeiras ou pior para o Palmeiras. Porque o gramado do Allianz é sintético. Isso. E aí, como é que é a água com gramado sintético? Alexandre Silvestre, primeiro, mostra pra gente um pouquinho de como que tá o ambiente por aí e já pode dar sua opinião também pra pergunta que eu fiz e depois os meninos respondem. Sobre o gramado sintético molhado, né? O gramado sintético aqui do Palmeiras é molhado mesmo quando não chove. Faz parte do processo de velocidade de bola, tal, até para
para umedecer aquele composto que fica ali no gramado, que é uma espécie de termoplástico. Agora é rolha, né? É casca de rolha, alguma coisa assim. Rolha ralada, algo parecido com isso. Vai estar muito escorregadio, é claro, mais do que o normal com essa chuva, até porque choveu bastante hoje à tarde, continua chovendo, o torcedor vai chegando aos pouquinhos, como eu disse, vendidos até agora, ou até há pouco, 26 mil ingressos. Não acredito num público superior a 30 mil pessoas para Palmeiras e Grêmio, jogo que acontece logo mais aqui na Casa Palestrina às 9h30 da noite. O Palmeiras está fazendo contas, né, Michele, nesse sonho aí do tricampeonato brasileiro. E para a conta fechar, não dá para vacilar hoje. Tem que ganhar do Grêmio, encurtar a distância para o Botafogo de 6 para 3 pontos. Só que se o Palmeiras tropeça hoje, olha só que pipinaço pro Verdão. Botafogo joga em casa amanhã contra o Cuiabá. Barbada. Futebol tem zebra, mas em tese é barbada. E se o Palmeiras vacilar hoje, pode inclusive perder o vice-lugar, a segunda colocação, porque o Fortaleza está na cola e joga amanhã em casa, Castelão lotado contra o Vasco da Gama. Agora, se o Palmeiras fizer a lição de casa, o Botafogo der uma tropeçada, o palmeirense volta a sonhar com o título, o que seria um fato quase inédito nessa configuração de pontos, porque só uma vez na vida, na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o líder com 6 pontos à frente e a 6 rodadas do final perdeu. Isso aconteceu em 2009, justamente com o Palmeiras do Muricy Ramalho, que estava líder isolado, 6 pontos à frente do Flamengo, faltando 6 rodadas. O Flamengo era o 6º colocado. E aí todo mundo ali do G4 vacilou, o Palmeiras caiu de rendimento, o Flamengo veio que nem um maluco e cravou o título. Então o palmeirense também pode se apoiar um pouquinho nessa história de 2009 que fez o torcedor do Palmeiras sofrer tanto e de repente pode acontecer agora a favor do Palmeiras. Mas não dá para vacilar hoje, Michele. Boa, Alexandre Silvestre. Não pode vacilar. Se quiser continuar sonhando, porque vai ser sonho ainda. É proibido tropeçar hoje. Não tem proibido tropeçar. Não tem essa possibilidade. E se o Palmeiras tropeçar hoje, pela primeira vez em 4 anos, a gente corre o risco de ouvir pelo menos parte da torcida chamando o Abel de burro. Pode me cobrar. Sério? Eu espero que não aconteça. Aí é uma insensatez. Vocês não fazem ideia de como que tá a torcida do Palmeiras, principalmente em redes sociais, que hoje em dia é o termômetro de muita coisa que a gente acompanha no futebol, vocês sabem disso. E assim, já tá meio que 50-50. Quem gostaria que o Abel saísse e ficasse? O povo tem memória curta, o torcedor é meio maluco. Mas coisa de rede social também mas você acha que os clubes não se baseiam nisso pra tomar, às vezes, decisões? Rede social não gosta de ninguém. Eu sei. O hater, a gente pra elogiar não tem, gente pra atacar tem. A pessoa perde o tempo pra Eu também acho. Eu quero deixar bem claro. Na minha opinião, já falei isso várias vezes, eu faria um contrato de 10 anos com o Abel Ferreira. Eu jamais pensaria em trocar, porque não tem sentido pra mim. Mas eu tô dando uma informação de que a torcida do Palmeiras já tá dividida em relação ao Abel. Academia de futebol tinha que se chamar CT Abel Ferreira, gente. Calma, aí também. Como que é com você, quando você tá na academia? O pessoal não vem falar com você? Carinhoso? Fala. E com você no treino, como é que é lá? O contato? Tudo direto. Não é? Muito bom. Hoje no cartório, esqueci o nome do casal que me deu um grito lá. Eu, Michele, opa! Aí tiraram uma foto comigo no cartório, eu assinando o documento lá, mandou a foto no grupo família. Aí, olha que engraçado, o irmão dela ficou na China há 15 anos. Aí ela falou, adivinha com quem eu tô? Aí ele na hora, Michele Gianella do Gazeta Esportiva. Ela falou, nossa, gente, assim... Então assim, o carinho do público é uma coisa no presencial e é outra coisa no presencial. É verdade. E o povo conhece a gente, eu vou falar, eu tenho intimidade com o meu telespectador, uma intimidade de 24 anos. E principalmente o Twitter, que é mais venenoso, sabe? Você posta um bom dia no Twitter, vem um cara, bom dia pra todos, menos pra você que você é um canalha. E pode ter certeza que assim funciona no Twitter. Muitos que pedem a saída do Abel, se encontra ele ali pessoalmente, fala, fica mais 5, mais 10 anos no Palmeiras. Mas realmente... eu sou a favor de contrato vitalício com o Abel. Vai tirar o Abel, por quem no lugar? Então...
E o gramado hoje, a chuva é melhor para o Palmeiras? Não, mas é isso que o Alexandre Silvestre falou. Corrobora? O Palmeiras tem aquele sistema de irrigação no campo, Que já quando deixa tá sol, molhado. toda hora antes do jogo tá molhando, como se estivesse chovendo. Então o jogo começa com o gramado molhado. Mas é uma bela chuva, hein, velho? Pois é, então hoje não vai só funcionar a irrigação. Não, e a tecnologia desse gramado recém-implantado não tem no Allianz poça d'água, Parque não tem nada. tem uma drenagem muito boa. Então eu acredito que essa chuva que caiu aí durante a tarde não vai afetar a qualidade do jogo. Vamos Bem ver. na hora que eu tava no cartório. A chuva? Mas que não parou de chover hoje o dia inteiro, né? Com mais intensidade ou menos, mais chuva o dia inteiro. Não é isso, Lércio? É isso aí. E o Corinthians? O Corinthians tem compromisso importantíssimo contra o Vitória amanhã em Salvador, né? O Salazar vai voltar para a telinha para conversar com a nossa equipe e dizer o seguinte: o Ramon Dias, Salazar, deve escalar como esse time? Tá contigo. O Memphis viajou, Salazar? O Memphis sim, Michele. Olha só, é mais ou menos como o Alex Miller falou por aí. Assim, é um jogo importantíssimo para o Corinthians, é um jogo que pode colocar o Corinthians já nessa rodada dentro da zona de classificação ali da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai ter muito confronto direto contra os times que estão logo acima. Então, dependendo do que acontecer lá na Copa do Brasil, na Sul-Americana e tal, dá para sonhar aí com o G9, com o G8, o Corinthians brigando até por vaga na Copa Libertadores. Enfim, amanhã o Timão pega o Vitória, provavelmente com a seguinte escalação: Campinho na tela, o Corinthians deve ter Hugo Souza no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio de campo com José Martínez, Alex Santana, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. A gente falou bastante aqui ontem sobre os problemas, né? O Mateuzinho está suspenso, o Hugo está suspenso, o André Ramalho está machucado, o Kaká é dúvida também por causa de uma lesão. Enfim, o Corinthians tem os seus problemas, além de jogadores que estão desgastados, mas vai com o que tiver de melhor para esse jogo, porque é sim um jogo que pode definir aí o futuro do Corinthians. E não só do Corinthians. E agora vem uma outra informação complementar para vocês que tem a ver com o Ramon Dias. Michele, é o seguinte: o Corinthians avalia e conversa com Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, treinador português que estava lá no Al Nassr da Arábia Saudita até setembro, acabou de ser demitido, né, recentemente. O Corinthians tem o interesse na contratação do Luiz Castro, entende que ele poderia vir para cá, poderia ser útil ao Corinthians para 2025. Já iniciou conversas, inclusive aquele empresário, amigo, dito pelo Augusto Melo, um amigo, Igor Svenbrucker, ele inclusive já teve uma conversa com o Luiz Castro representando o Corinthians. Então fica até uma informação aí de que parece que é mais do que uma amizade com o Augusto Melo. O empresário Igor esteve com o Luiz Castro para conversar em nome do Corinthians. E a situação, resumindo para vocês, é a seguinte: se nesses 6 jogos finais do Brasileirão o Corinthians vencer quase todos, pegar a vaga de repente na Libertadores e tudo mais, não vai dar para demitir o Ramon Dias. É assim que pensa a diretoria. O Ramon deve continuar. Agora, se não for uma reta final ali, lá muito boa, chegar capengando, essas dúvidas que a diretoria tem sobre o trabalho do Ramon Dias podem ser determinantes para uma troca de técnico, e aí o Luiz Castro é o preferido da diretoria, e por isso que já estão até conversando, para entender quanto custa o Luiz Castro, né? Quanto que ele quer e tudo mais, o que ele exigiria, porque de repente se o cara pede muita coisa lá, o Corinthians fala, então não dá, vamos continuar aqui com o Ramon, ou não, olha, é viável, não estamos muito felizes com o Ramon, o final de temporada não foi muito bom, o Corinthians aí deve investir na troca de treinador, sim. Portanto, o que dá para a gente dizer é que não tem nada definido, que esses 6 jogos serão importantes para o time, mas também para o Ramon Dias, para saber se ele vai ficar ou não. Afinal, tem contrato até o final da temporada do ano que vem. E que o Luiz Castro agrada e já tem ali algumas conversas com a diretoria do Corinthians. Esse é o cenário hoje. Como é que vai ser depois desses 6 jogos? A gente vai ter que esperar para ver, Mi. Ô, Salazar, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas o Ramon, o contrato dele seria até o ano que vem. Então, o Corinthians vai ter que pagar multa, é isso? E aí chama a atenção uma coisa. O Corinthians, neste ano, já pagou multa por causa de técnico, pagou multa para o Mano Menezes, pagou multa para trazer o Antônio Oliveira, depois pagou multa para demitir o Antônio Oliveira. Inclusive, isso gerou a cobrança do Rojas. E agora, se decidir, porventura, no final do ano, trocar de técnico de novo, vai ter que pagar mais uma multa. É muita multa em uma temporada só, né, Mi? E você sabe o preço da multa, o valor? Michele, eu não tenho informação de como isso está especificado no contrato, inclusive estou indo atrás dessa informação. O que eu posso te falar é que a comissão técnica do Ramon, ela custa R$ 1.600.000 por mês para o Corinthians.
Em alguns contratos, são todos os salários até o final do contrato. Então seria uma multa muito cara para o Corinthians. Mas tem que ver se isso não foi acertado. De repente, ali, se demitir, paga 2 salários, paga 3 salários. Tem que ver de que maneira Corinthians e Ramon se acertaram sobre isso. E essa informação, muito em breve, a gente traz aqui no Gazeta Esportiva. Obrigada, Salazar. E quando o Salazar fala que vai trazer a informação, olha, ele traz a informação e mais um monte de coisa, viu? E sai de baixo. Sai de baixo. Olha, sabe o que eu acho? Se eu fosse a dona do Corinthians, né? Eu ia ficar com o Ramon. Eu não vou querer pagar, sei lá, mas... Se você fosse a Leila do Corinthians. A Leila do Corinthians. Eu sou a Leila do Corinthians. Eu não ia ficar pagando milhões. Imagina, vai dar mais de 20 milhões de multa pro Ramon. Sabe? Eu não gosto muito, tá? Mas, calma. Como se estivesse sobrando dinheiro, assim. Eu acho muito esquisito. Você ficaria com o Ramon ou mandaria embora? Eu ficaria. Assim, eu acho muito ruim, no momento que o Corinthians vive, esse tipo de informação vazar. Especulação. Porque no trabalho do dia a dia, você acha que isso não entra lá dentro? Deve o Ramon fica sabendo pela imprensa que o Corinthians está conversando com outro técnico para colocar no lugar dele. Se estiver fazendo isso, Corinthians também é falta de tato. O ambiente fica ruim, sabe? Vai ficar com aquele clima de falta de ética, sabe? De falar, poxa, eu tô aqui trabalhando, me esforçando, vou tirar o time do rebaixamento, posso levar para Libertadores e estão conversando com outro técnico para colocar no meu lugar. Vão negar. Cara, por mais que eles neguem, quando tem muita gente informando isso, é porque tem coisa. Então, sabe, é muito ruim. Eu acho que isso pode prejudicar, inclusive, o Corinthians nessa reta final aí, porque isso atinge o ambiente, eu não tenho dúvida disso. Não, e a permanência do Ramon Dias, ela não tem que ser condicionada à vaga na Libertadores ou não, deve ser condicionada à convicção que a diretoria possui no trabalho dele, independentemente se ele vai levar o time para a Libertadores ou não. O Ramon Dias tem feito um bom trabalho à frente do Corinthians? Sim ou não? Isso que deve determinar se ele vai ficar ou não. Vai tirar da zona e quase classifica para a Libertadores, aí você não mantém o treinador? Mas, acima de tudo, tem que ter convicção no trabalho. Tem que haver a leitura de que o time evoluiu, o time tem demonstrado uma nova postura, tem feito bons jogos. É isso que tem que determinar a permanência do Ramon Dias. Agora, se a avaliação de que o Ramon Dias não atendeu às expectativas do Corinthians, aí eu acho que a multa vale a pena ser paga, porque a permanência dele para fugir da multa pode custar caro no longo prazo. Se mandarem ele embora, é 19,2 milhões que tem que pagar de multa. Assumindo que não há acordo, assumindo que teria que pagar tudo até o final do contrato. Mas você mandaria embora o Ramon? Supondo eu não que ele mandaria. Não caia A minha avaliação do trabalho do Ramon é que o Corinthians hoje joga mais bola do que jogou contra os outros treinadores. Eu também acho. Pessoal, domingo à noite nós temos Mesa Redonda Futebol Debate. Quem é nosso convidado, Alex Miller? José Calil, grande jornalista, conhece parceiro, bem, né? Nossa, amigo de mais de 20 anos, grande profissional, um grande comentarista, polêmico. E vai ser muito legal, vai ter muito debate com ele aqui. No domingo, no Mesa Redonda, vamos ter a final da Copa do Brasil no Mesa Redonda. Tem esse jogo de hoje, do Palmeiras, vai comentar contra o Grêmio? Claro que vai comentar. Né? Vai comentar o jogo do Corinthians de amanhã, vai comentar o jogo do São Paulo, vai comentar tudo no Mesa Redonda. O José Calil tá lá, tem um monte de presentes pra vocês, que esse domingo a gente vai estar animadíssimo. Fala. E olha, só uma coisa, hein? E domingo tem a final da Copa do Brasil e eu tô colocando minhas fichas no Galo. Vocês podem me achar louco. Sério? Eu não sei, eu tô sentindo que o Galo vai fazer 2-0 e vai ganhar nos pênaltis. Vai ser 2-1 esse jogo aí. O Galo vai ganhar, mas não vai ser campeão. 2-1, se for 2-1. Galo campeão. 2-1, o Galo ganha, mas o Flamengo é campeão. O Flamengo leva. É porque o Flamengo ganhou de 2-0. Então eu tô dando o mesmo placar a favor do Atlético. 3-1. Tô dando o mesmo placar de diferença de gols pro Atlético, 2-0. Vai pros pênaltis. E nos pênaltis, Everson vai ser o herói. Pronto. Ai, tomara, a gente torce por isso. Eu vou torcer pro Galo, eu tô torcendo pro Minas Gerais. Ó, pessoal, muito obrigada. A gente se encontra domingo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.